Fala galera, seja você muito bem-vindo aqui ao canal Geek Lestat. Não esqueça aí de dar aquela super curtida e se inscrever aqui no canal se você gosta de falar de quadrinhos, de action figures e se você também gosta de falar aí sobre o mundo geek, sobre coleções relacionadas ao mundo geek. Aqui no canal eu apresento um pouquinho aí da minha coleção e você é muito bem-vindo aí a poder assistir os vídeos, a comentar, falar da tua opinião, a dizer o que você acha do que eu tenho apresentado aqui na coleção. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre essa edição super aclamada aí de Superman versus Shazam. Então, aproveitando aí que a saga do Superman foi cancelada, infelizmente, né? E aproveitando também o lançamento meio catastrófico aí do filme do Shazam, temos aqui a luta deles aqui. Um clássico das HQs, quando as terras se chocam. Tá? Essa edição é um clássico, na verdade, ela é muito rara, né? Ela não é vendida mais. Se você encontra assim, preços abusivos. E aí a Panini resolveu lançar essa edição e lançou no tamanho gigante. Tá? Então, assim, só para vocês terem uma ideia, aqui eu tenho. Deixa eu pegar aqui uma outra edição para vocês compararem o tamanho. Então, uma das coisas que eu tive dúvida na hora de comprar essa edição é a questão do tamanho. Então, aqui ó, tem a saga do Batman, ó, só para vocês darem uma olhada, tá? Que é em formato americano. Olha o tamanho da saga do Batman em comparação com essa saga, essa edição aqui do Superman versus Shazam, tá? Então, é uma edição aí meio gigante, tá? Comparado ao que a gente está acostumado a adquirir aí da Panini, tá? Então não é o formato americano normal, é uma edição de tamanho gigante desse clássico aqui. Que eu confesso para vocês que não precisava ter sido feito desse tamanho. Tá certo que a edição que foi publicada lá nos anos 80, no início dos anos 80, era uma edição de tamanho um pouco maior do que o formato americano. Mas não precisava ser desse tamanho aqui, tá? Assim, essa é a minha opinião. Eu achei que ficou parecendo muito aqueles gibis de criança, tá? Sendo que esse volume aqui só tem 80 páginas, então é um volume caro também. Então, eles fizeram esse volume ficar muito caro, né? Eu acho que por causa desse tamanho aqui, que não precisava ser, né? Mas poderia ter sido um tamanho um pouco menor. Então, lembrando aqui para vocês, ó, comentando um pouquinho sobre o que é essa história, né? Ó. Um é o superpoderoso sobrevivente de uma avançada raça alienígena. O outro, um adolescente comum, cujas habilidades místicas ancestrais se manifestam quando ele grita a palavra mágica Shazam. Ambos voam, têm super força, invulnerabilidade e super velocidade. Mas qual vai prevalecer? O último filho de Krypton ou o vermelhão? E o que terá levado esses heróis tão nobres a travar uma batalha épica? Galera, essa edição é uma edição de porrada, tá? Então, assim, não vem atrás de história cabeça, que não é isso que você vai encontrar aqui, tá? É uma história realmente de porrada entre Shazam e Superman. Basicamente é isso, tá? Então vou mostrar aqui para vocês, bem rapidinho, né? O que nós temos aqui dentro. Ó, Jerry Conway e Rich Buckler, tá? Esses são os artistas presentes nessa edição. Lá quando as terras se chocam, Superman versus Shazam. A gente tem roteiro aqui então de Jerry Conway, Rick Buckler com os desenhos, arte final de Dick Giordano, que é bem conhecido também, né? Tá vendo? Esse eu acho que deveria ter sido o tamanho real dessa edição. E mesmo assim, ó, ainda seria um pouquinho maior do que uma edição, por exemplo, da saga do Batman, tá? Mas eu acredito que esse tamanho aqui teria sido um tamanho ideal para essa edição. Essa edição, galera, foi uma edição de 78, tá? Olha lá, número 78, ela saiu na All New Collector's Edition, Superman vs Shazam. Então, vamos dar uma olhada aqui então nessa história.
Passando aqui com vocês bem rapidinho para não dar spoiler para ninguém. Ó, Adão Negro aí, ó, na história aqui também. Os traços assim estão fenomenais também. E eu acredito que foi o mesmo artista que desenhou a quadrinização do filme do Superman de 78, tá? Do primeiro filme do Superman. Isso daqui eu não lembrava de jeito nenhum, que a Supergirl, ela tinha uma identidade secreta, né? Ela usava essa peruca aqui, por exemplo. Eu não lembrava disso. Mas a Supergirl, ela tem uma história, na verdade, ela tem uma importância boa nessa edição, né? Que ela se junta para poder aqui dar um jeito e terminar com a briga dos dois, né? Aqui a gente tem a Mary Batson, ó, também fazendo parte dessa história. A galera assim bem classicona dos anos 70 mesmo, né? Então você vê assim os prédios lá nas ruas de Nova York e tudo mais. Assim, ficou legal por ser grande, né? Mas eu não me vejo, por exemplo, andando na rua lendo isso, entendeu? Então, eu costumo ler no ônibus às vezes ainda. Mas eu não vou levar isso aqui, por exemplo, no ônibus. Esse aqui eu vou conseguir ler só em casa mesmo. Tá? Não é uma reclamação não, tá, galera? Eu só tô dando aqui a minha opinião sobre o tamanho dessa edição, que eu preferia que fosse um pouquinho menor aí para motivos óbvios, né? Bom, é isso. Então é uma edição muito legal, muito maneira. Os desenhos são fenomenais, tá? Como eu falei para vocês, o roteiro não é aquela maravilha, né? Não é aquela história que vai te deixar assim com a pulga atrás da orelha, nada disso. É uma história de porradeira entre os dois. E basicamente é isso, tá? Para quem estava em dúvida aí sobre comprar ou não essa edição, aqui então a gente tem um panorama aí geral do que acontece nessa edição aqui. Então, a batalha nos tribunais entre Superman e Capitão Marvel. Isso aqui é legal também, que mostra um pouquinho da história do que aconteceu com esses dois personagens, né? Que, na verdade, o Shazam ele foi acusado de plágio, né? Durante muito tempo, o autor, o criador do Shazam, ele foi acusado de plágio, que estava plagiando, né, o Superman. Tá? Então, aqui nós temos essa luta básica aqui dos dois, meio que para poder acertar essas contas aí, tá? Então, o Homem de Aço contra o mortal mais poderoso do mundo. É isso aí, galera. Então, não esqueça aí de dar a sua curtida, também se inscrever aqui no canal se você gosta de falar desses assuntos aqui, beleza? Um abração para você e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau!